A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje, com a Escola Bíblica Dominical, onde estaremos aqui abordando o tema que está na lição 7, a lição 7, que tem por título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Uma aula muito importante para o nosso comportamento quando estamos cultuando ao Senhor Deus. Temos toda a liberdade, mas tem que haver reverência. E esse é um tema muito apropriado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é esse tema que vamos estar aqui ministrando, dando esse estudo bíblico nesta manhã, de domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos nossos irmãos que já estão adentrando a live, pastora Jacê, que está aqui, irmão Luiz, irmã Beth, irmã Lélio, ó irmã Socorro, a minha sobrinha, Kátia. Um abraço a todos aí, meu irmão Bill aí, que Deus abençoe todos vocês. Vamos estar aguardando mais irmãos estarem adentrando. Irmã Nádia, Diácono Carlos também, Evangelista José, vai aí o nosso abraço. Aí, vamos lá aguardar mais um pouquinho. Essa transmissão está nesse momento pelo Facebook e antes de se iniciar a ministração da aula, entra pelo YouTube ao vivo também, tá? Então, eu deixo pelo Facebook apenas para cumprimentar os irmãos. Quando chegar ao vivo pelo Facebook, eu já entro direto com a ministração, tá? Então, todos são bem-vindos a essa transmissão. Creio que o Espírito Santo vai estar operando em nossos corações, lembrando que para entendermos, a palavra do Senhor, é preciso estar no Espírito. Tá? Estando no Espírito significa tirar todas as distrações exteriores, do lado físico, e entrar totalmente no lado espiritual. É dessa maneira que o Espírito Santo fala mais profundamente aos nossos corações, porque se nos distrairmos, certamente vamos perder muito, o conteúdo daquilo que é a mensagem do Senhor nesta manhã. Se o som estiver muito baixo, os irmãos avise aí. Irmã Nilza diz que o som está extremamente baixo, não sei. Aqui eu não tenho condições de saber. Se tiver aí, melhorou? Se melhorou, falem comigo. Se está bom, avisem também que está, para que eu tenha certeza que os irmãos estão aí ligados e ouvindo atentamente a aula da escola dominical. Então, como eu digo aqui, lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Tá? E lembrando que hoje à noite nós temos o culto, culto de ceia. Deixa eu tentar aqui ver se eu melhoro. Realmente, se melhorar aí, avise, irmãos. Os irmãos vão curtindo,
vão curtindo e compartilhando. Eu vou desligar aqui o fundo musical, não sei se é isso que está atrapalhando, desliguei. Se melhorou, avisem, tá? Então agora também vamos entrar na transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Pode abrir suas Bíblias, 1 Coríntios 14, 26 ao 32, tá? 1 Coríntios 14, 26 ao 32. O texto áureo da lição está em João 4, 24, que diz: Deus é Espírito e importa que o adorem em Espírito e em verdade, tá? Alguns estão dizendo que está bom o som, né? Então, eu não sei se o problema é aqui ou é o celular dos irmãos aí, que aumente o volume aí, né? Vamos dar uma aumentada aí no volume para melhorar. Diz assim a palavra do Senhor também em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça só isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então o tema aqui é cultuando a Deus com liberdade e reverência. Estamos na lição 7. Aqui no texto áureo, quando Jesus diz à mulher samaritana, Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Na realidade, quando ela diz, né, que os seus pais adoravam lá no monte, seria o Monte Gerizim. Por que adoravam lá no Monte Gerizim? Tinha um templo lá? Sim, tinha. Eles construíram um templo, né, porque eles estavam sendo impedidos. O templo lá de Salomão, o templo de Salomão havia sido destruído, né? Foi no período interbíblico. E o templo estava totalmente destruído. Então, eles construíram um templo para adorar lá no Monte Gerizim. Na realidade, isso já foi um ato de muita ignorância e até rebeldia, porque o templo para Deus seria só lá em Jerusalém, não poderia ser construído em outro lugar. Não poderia ser construído em outro lugar. Nem réplica, né? Porque estaria numa desobediência a Deus, como fizeram aqui no Brasil, uma desobediência, uma afronta a Deus, que traz maldição, tá? Porque está afrontando a Deus. E o que tem ali é tudo formalismo, uma indústria da fé, é indústria da fé. Isso é uma afronta a Deus. E lá eles construíram, mas só o que Jesus disse. Importa que o adorem espírito e verdade. Porque lá
no Monte Gerizim, construíram lá, mas era uma adoração formalista e fora da vontade do Senhor. Então o Senhor não operava ali. Onde tudo que está fora da vontade do Senhor, o Senhor não opera. Foi isso que Jesus disse, né? Tem que adorar, no caso, naquele tempo, em Jerusalém, no templo lá. Só que o templo, como todos sabemos, foi destruído. Só ficou lá uma parte do muro, onde idolatram aquela parte do muro. Imagina se o templo ficasse de pé, né? Como seria, né? Mas o templo não existe mais. Vai existir no período da grande tribulação, quando o anticristo permitir que os judeus construam lá o templo. Logo no início eles já vão construir, né? Vão ter todos os recursos para isso. Mas esse templo também será destruído e vai ser erguido o templo do milênio, que é o templo simbólico onde Cristo vai estar reinando sobre o povo que passar da grande tribulação, que se refere ao povo da promessa, o povo de Israel. E estaremos nós, a igreja, com corpos glorificados, reinando com Cristo nesse período, tá? E nesse período milenar, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, como diz lá na profecia de Joel, tá? Mas vamos lá agora. O Ide do Senhor, ele não foi contido em Jerusalém. Por quê? Porque não era para ficar só em Jerusalém. Então, nesse período pós-Pentecoste, eles adoravam ao Senhor, prestavam cultos, né, em casas que eram cedidas para essa finalidade, para adorar. Então, os judeus, que no início, nos primórdios da igreja, era só os judeus, né, eles mantinham a sua adoração ao Senhor. Alguns iam até o templo para orar, como Pedro e João faziam, né? Eles mantinham alguns costumes, mas não estavam mais na obediência das leis cerimoniais, tá? E nos cultos, eles oravam, no início, né, dos cultos ao Senhor, nas casas, oravam. Ele começava com oração, depois ele vinha com os salmos, né? Eles cantavam os salmos, e tinha alguma oportunidade para alguém dar um testemunho ou falar, algum visitante, e tinha a ministração da palavra, né? Tinha a ministração da palavra, depois eles oravam, cantavam um hino, né? Então o culto se resumia a isso. Mas era dentro da cultura judaica, Então não tinha esses movimentos, né, que a gente vê nos dias de hoje e houve por muitos tempos, tá? O que não pode, dentro desse movimento, é o exagero, né, e o exibicionismo, né, e também a similaridade com cultos pagãos, como há similaridade com cultos pagãos. Então esses cultos já eram a tradição do judeu, mas só que com a perseguição, e já era plano de Deus que eles saíssem de Jerusalém, porque não estavam já cumprindo o ide de Jesus, porque Jesus não falou em Jerusalém, pela Judéia e pelos confins da terra, Samaria e confins da terra. Eles estavam só em Jerusalém. Então, a perseguição fez com que eles se espalhassem. Os que vieram para as festas lá de Jerusalém, que se converteram através do sermão de Pedro, e posteriormente 3.000, depois posteriormente mais 5.000. Então eles foram cada um para os seus locais de origem, tá? E o evangelho se estendeu em culturas diferenciadas. Hoje nós vemos os cultos, por exemplo, quando assistimos a alguns cultos lá realizados nos países africanos, eles têm o seu modo peculiar de adorar a Deus,
mas eles adoram a Deus mesmo, não é? Com danças, com sons, né? de instrumentos musicais, mas é uma adoração que a gente vê a sinceridade ali, a fidelidade, a reverência com Deus. Então é isso Deus quer, não importa como se adora, se está pulando, se está dançando, o que importa é que seja em espírito e em verdade. O que importa é isso, que esteja no espírito e não na carne, porque se está na carne, Deus não está presente. Se está no espírito, Deus está presente. Então não há como padronizar esse modelo que foi da igreja nos seus primórdios. Não tem como padronizar, porque cada cultura é uma cultura. Tá? Aqui nós temos os meios de adorar a Deus, embora esteja muito diversificado, né? Tem igreja aí que se excedem nos cultos, né? E tem uma similaridade com o culto pagão, tá? Com cultos de candomblé, vamos dizer assim. Lá eles cultuam as entidades deles do jeito que eles já acostumaram a fazer. Eles fazem isso. Agora, mas eles não imitam os crentes. Agora os crentes estão imitando eles. Então, é algo que não pode acontecer, porque essa similaridade dá motivo até a muitas zombarias. Ah lá, os crentes. Está igualzinho lá num terreiro de candomblé. Eles têm lá o jeito deles. Agora estão querendo imitar eles. Eles não estão imitando os crentes, já é uma cultura deles. Então o crente agora fazendo isso dá motivo de escândalo. Então o que vale para Deus é o comportamento quando se está prestando culto ao Senhor. A própria Bíblia diz, em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não sabem que fazem mal. Então veja bem, a reverência que tem que ter entre as quatro paredes ali. Quando falamos aqui, fala casa de Deus, né? Muita gente coloca, não, a igreja. Quando fala igreja, tem que ser igreja-casa, não igreja-corpo. E quantos, por ignorância, confundem essa condição, tá? Casa de Deus, espaço de adoração, local de reunião, igreja-casa, né? Mas não igreja-corpo, tá? E nesse local é que se reúne a igreja-corpo. Agora, quando a igreja-corpo vai entrar nesse local, né? Porque aquele lugar onde pisa a planta do teu pé, ele se torna santo, né? O crente que realmente está no Espírito. E quem tem que entrar no Espírito, já quando você entra no local de adoração, já tem que entrar no Espírito. Então, guarda o teu pé, qual é o pé? Conduta, guarda a tua conduta quando entrarem na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Tá? Então, fazer coisas da própria mente, da própria carne, pensando que está agradando a Deus, sacrifício de tolo. Porque não sabem que fazem mal para a reunião, fazem mal para o culto, fazem mal para si próprio. Então, a ordem no culto é a palavra-chave. A ordem no culto é a palavra-chave, pois sem ordem não haverá edificação. A igreja de Coríntios, ela foi privilegiada, vamos dizer assim, privilegiada porque muitos dons ali, eles recebiam muitos dons, eles buscavam os dons. E buscando os dons, o Espírito Santo vai dar o dom, principalmente o dom de línguas, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, que vem o dom de línguas, né? E depois, se buscar mais,
pode acontecer no mesmo momento do batismo com o Espírito Santo a variedade de línguas, mas se buscar também vai ter a variedade de línguas, tá? Então, os cultos que estavam realizando lá, estava vendo que abuso, porque dada a quantidade de irmãos com muitos dons espirituais, e principalmente o dom de variedade de línguas, tá? Estava havendo confusão, porque todo mundo querendo falar em língua e perturbando a ordem do culto, um querendo falar mais do que o outro. Então, na realidade, estava acontecendo ali uma disputa entre irmãos, quem fala mais em línguas, e na realidade não é para isso o dom de línguas. Porque o dom de língua, em determinado momento, o Espírito Santo usa alguém em profecias em línguas. Mas ele vai usar alguém em profecias em línguas se tem um intérprete. Porque se não tem um intérprete, ninguém vai saber o que está sendo falado. E o dom de língua é para a edificação, né? Os dons são para a edificação, não só os dons de língua, o dom de profecia, que no caso, a palavra do Senhor, é para a edificação. E ele só é ativo quando está sendo operado pelo Espírito Santo. Então, quem tem o dom não pode se exaltar, não pode se exaltar com o dom. Ele tem que estar na humildade, esperando o momento de uma oportunidade, não se atravessar, né? E não querer ser o centro das atenções, tá? Querer o centro das atenções. Isso aí prejudica, e tudo que fazemos, os dons que temos, não é para agradar a nós mesmos, mas é para a edificação da igreja, para a ordem no culto, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de operar. E se não edifica aquilo que o crente está fazendo com meninice, é pura exibição. E o Espírito Santo vai operar no exibicionista, que está ali para se aparecer, como diz, né? Nos dias de hoje, para aparecer, quer aparecer. Quem tem que aparecer no culto não é irmão nenhum, não é pastor nenhum, é a presença de Deus. É Deus que tem que aparecer no culto, pela pessoa do Espírito Santo, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pela pessoa do Deus Pai. Quem tem que aparecer no culto é Deus. O culto é para Ele, não é para nós. Não é para nós. Como diz, né? Tem gente que sai, não gostei desse culto. Esse culto não estava como eu queria. O culto é para você? É? É para você o culto? Ou é para Deus? Se tu não gostou, mas Deus gostou. E aí? Como é que fica? Por que não gostou? Porque pegou no teu pé? Porque a doutrina falou pesado contigo, coisas que estão ocultas, né? Não gostou? Aí sai já reclamando do culto, murmurando. Mas o culto não foi para você, o culto é para Deus. Foi Deus que falou, foi Deus que operou. Amém? Glória a Deus. Tudo no culto tem que ter ordem e decência, tá? Então Paulo fala aqui de oportunidades, porque estava havendo confusão na igreja de Corinto. Então, alguém de vocês tem salmo? Salmo, porque lá ainda não tinha as escrituras, né, do Novo Testamento. Nesse tempo da igreja de Corinto não tinha as escrituras, não tinha a Bíblia, né? Mas eles tinham do Antigo Testamento, onde tinha os salmos. Então ele fala, se tem um salmo, e eles decoravam os salmos. Então vamos dar oportunidade para você vir aqui ler um salmo, tá? E os outros fiquem quietos. Quando você estiver lendo o salmo, que é a palavra do Senhor, os outros fiquem quietos. Só que quando lê o salmo, saiba ter ali um controle para não estender esse salmo, porque tem salmos que são longos, né?
Não vai ler lá o Salmo 119, né? Que aí você vai tomar o culto todinho. Então lê um trecho do Salmo, uns dois versículos, 3 versículos, ou no máximo uns 10 versículos, chega, né? E dali tem, entender que começa, né? E quando tem as divisões ali, tem um negrito. Quando chega no negrito, para, porque você já leu o suficiente ali para aquele momento, tá? Tem doutrina, então você tem uma palavra ali, um testemunho para dar, também deve-se dar a oportunidade quando há possibilidade de dar a oportunidade. Então tem uma doutrina, tem um testemunho para dar, pode dar. Deus deu uma revelação, chama o pastor, Deus me revelou algo aqui, eu precisava passar para a igreja. O pastor vai, o que Deus te revelou? Então ele vai analisar para ver, senão, para não falar besteira lá na frente. Tem língua estranha, que seria uma profecia por língua estranha? Tem o intérprete? Tem. O intérprete, quem estiver falando em língua estranha, uma profecia, os outros têm que se calar para que o intérprete possa entender e falar para a igreja. E muitas vezes Deus fala para a igreja ou fala com a pessoa mesmo, alguma pessoa dentro do que esteja no culto, tá? E tem que respeitar o tempo dado para a pessoa, não ultrapassar, porque pode prejudicar toda a ordem do culto e vira uma confusão. Tem gente que vai, você dá uma oportunidade para falar alguma coisa, um testemunho, ou ler um salmo, alguma coisa, e depois ele pede, pastor, agora eu quero cantar, aí ele canta um, posso cantar mais um? Isso aí, muita gente, para não constranger, e tem gente que não sabe ser chamado a atenção no momento do culto, é capaz até de desviar se não der oportunidade, né? Então respeitar o tempo dado, o tempo do culto, porque o tempo do culto também tem um tempo, né? Tem culto aí que se estende, né? Eu vi muito disso aí, que o culto começa quase 7 horas da noite e termina quase 11 horas da noite, né? Aí tem a oração, tem os hinos da harpa, depois tem a mocidade, depois tem os adolescentes, depois tem as crianças, depois tem as irmãs mais novas, o culto das irmãs mais novas, tem os cultos o conjunto das irmãs mais velhas, né? Depois tem a banda, depois tem o grupo de louvor e daí por diante. Depois tem a palavra, aí prega a palavra, né? Depois faz a ministração, ou chama as pessoas para vir à frente, quem quer aceitar Jesus, para a oração, leva mais um tempão. Depois ele vai ainda dar os avisos, que demora mais de meia hora dando aviso. Então a pessoa fica ali já incomodada, porque um dirigente desse sem noção, são pessoas sem noção, tá? Que precisa aprender para estar ali à frente, dirigindo um culto, dirigindo uma igreja, tá? Porque tem gente que vai trabalhar, tem gente que sai da igreja, vai pegar num turno, tem gente que sai da igreja, vai trabalhar cedinho, vai ter que acordar 4, 5 horas da manhã, e o dirigente está nem aí, né? Ele vai dormir, né? Até a hora que ele bem entender. Então tudo isso, tempo do culto, tem que ter um horário para isso, tem que ter um tempo para isso. Não se estende, porque se torna algo que incomoda muita gente, tá? Ou muita gente, até mulheres, né, que vão para a igreja, o marido não é crente, mas ele fala, ó, tá hora que... Aí fica lá o dirigente alongando o culto e depois vai arrumar confusão em casa também. Isso aí também tem, tá? Tudo isso tem que ser falado, ensinado, para que não aconteça. Tópico 2. Quem falar em língua estranha deve se calar caso não haja intérprete, tá? Então Paulo procurou colocar ordem no culto, tá? Então ele não impediu de falar em línguas, tá? Mas ali em Coríntios, né, a limitação era um por sua vez, porque
dentro do culto, quando Deus não é competição. Se virar competição, Deus não está no negócio. Tudo que tem competição, Deus não está no negócio. Porque tudo tem que ter ordem ali. Deus é extremamente organizado. Veja como ele organizou o serviço do templo. Se tivesse qualquer coisa fora daquilo que ele organizou, Deus não se manifestava lá no Santo dos Santos. Quando Deus se manifestava, o tabernáculo no templo, vinha ali uma nuvem de fumaça, simbolizando a glória de Deus se manifestando. Mas, quando tinha qualquer coisa ali que não estava de acordo com o que Deus estabeleceu, ele não se manifestava. E Deus mudou? Deus não mudou, não. Continua a mesma coisa. Tem que ter ordem para que Deus venha estar se manifestando, tá? Então, como eu digo aqui, falar em língua pode ser uma profecia, mas tem que ter o intérprete, tá? Para poder falar ali na língua do povo que está sendo falado língua estranha. E Deus, nesse caso, fala com alguém, fala com a igreja, fala até com o dirigente, ele pode falar, mas isso aí já é aquele que tem realmente um dom de profecia e é realmente usado pelo Espírito Santo de Deus, e não aquele que se usa para tentar aparecer no meio do culto. Isso aí, Deus não está nesse negócio. E quem fala em línguas, tá, pode se conter falando em silêncio com Deus. Tá? Ele está ali, está ouvindo a mensagem, atento à mensagem, falando em língua, pode glorificar o Senhor, né? Porque não é necessário todo aquele silêncio para o pregador estar pregando a mensagem. Até estimula o pregador quando alguém está glorificando o Senhor, quando ele está pregando ali, dando glórias ao Senhor, mas tudo dentro de uma altura, né, que não incomode as pessoas, tá? E que não incomode a pregação que está sendo ministrada, tá? Então, a profecia também, ela cumpre o propósito, né? O falar em línguas, e também cumpre o propósito de não somente para edificar a própria pessoa. Você está falando em línguas, você está se edificando, porque o falar em línguas é realmente algo espiritual que envolve o teu interior também. Então, propicia, né, as operações do Espírito Santo no teu interior. Quando há profecia, ela deve ser julgada, somente é aceita a que procede, tá? Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Então, os outros, a igreja deve julgar. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, o dom de profecia não é limitado como línguas, né? Mas Paulo fala aqui, falem em sucessão. Você tem uma profecia, Deus te revelou algo, então fale, para que todos atentem a ela. Terminou, aí entra o outro, que também tem, você pode falar também. Só que tem que ser discernido a que procede de Deus. Porque tem gente que fala de si mesmo. Ele fala de si mesmo, ele inventa na hora. Muitas vezes ele olha uma pessoa na igreja lá, ali com o semblante decaído, está toda tristezinha, ou está chorando, ele vai lá e já diga, oh, Deus vai te trazer alegria no teu coração, ele vai te tirar dessa situação, ali, tentando adivinhar o que a pessoa está passando. E se ele consegue adivinhar, ele fica todo cheio, né? Falou comigo mesmo, irmão. E na realidade ele fez por adivinhação e não por revelação. Se não é pela revelação, é adivinhação. E se é adivinhação, não é de Deus, tá? Deus não dá adivinhação para ninguém, ele dá revelação, tá? Então a profecia principal é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que realmente faz os efeitos necessários e profundos no nosso interior. É a palavra do Senhor.
que ela tem o propósito de doutrinar, né, ensinar, exortar, corrigir, tudo no sentido de edificar aquele que está ouvindo, tá? Desde que esteja alinhada com o Espírito Santo. Alinhada com o Espírito Santo, que ele está operando no mensageiro, naquele que está falando a palavra, pregando a palavra. Então, quando alguém está pregando a palavra, ela realmente deve tocar nos corações, porque isso mostra que o Espírito Santo está operando na vida desse mensageiro, desse porta-voz, que é o instrumento do Espírito, né? A qual o Espírito Santo usa a sua boca para que possa falar com a igreja, entregar a palavra revelada para a igreja. Então, a palavra é para isso. A palavra não é para estar oferecendo riquezas materiais para ninguém. É para edificar, corrigir, preparar a igreja para ir para a glória celestial. Quem tem o dom profético tem o dom, tem o controle dele. E não é o dom que o controla. Porque diz, todos poderiam se profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, tá? Com o dom, quem está sendo usado do dom, ele não pode entrar em transe, não. Tem gente que parece que entra em transe, né? E quem está sendo usado num dom espiritual, ele não tem perda da consciência. Não é como nos cultos pagãos, quando eles invocam uma entidade e ela possui, toma posse daquela pessoa, ela perde o controle, porque é a entidade que está ali controlando, mas nós não temos a entidade, nós temos o Espírito Santo. Então não há perda da consciência, porque você está no Espírito, ligado ao Espírito Santo, então não pode ter perda da consciência. Então não pode ter similaridade com esses cultos, né? Onde a pessoa parece que perde a consciência, fica em transe. Isso aí não é de Deus, tá? E nesses cultos, ser tomado em transe, tem algumas coisas estranhas com essa pessoa. Tem algumas coisas estranhas com essa pessoa. Nós vemos em cultos aí, vi muito isso aí, irmãos sair pulando de uma perna só, sair pulando como se estivesse pulando corda pela igreja toda, unção do riso e unção de várias, agora unção do boxeador, unção do isso aí tudo não é de Deus. Isso não é de Deus, tá? Isso atrapalha o culto, vira motivo de zombaria até. Então, temos que ter todo cuidado com isso, né? Porque aquele que extrapolar é falta de doutrina, falta de correção, falta de ser chamado a atenção. E o dirigente tem responsabilidade sobre essas meninices que acontecem dentro dos cultos, nas congregações. Nós temos o controle, tá? O Espírito é sujeito ao profeta, nós temos o controle. Podemos interromper a qualquer momento. Então, perder o controle não é coisa do Espírito. E isso aí acontece em muitos lugares. Tem muitos lugares aí que é só pessoas em transe. Não tem pregação da palavra, não. É aquele tempo todo lá, aqueles batuques, pessoas em transe, rodopiando, girando, e uma coisa que realmente a gente percebe que não é isso, não é adoração, gente. Nós temos toda condição de nos expressar corporealmente, mas não com similaridade a que é operado em cultos
em cultos pagãos, porque isso provoca realmente escândalos, né? Tanto no meio do povo de Deus, como também fora, porque hoje se filma tudo. Hoje tem todo mundo lá com celular dentro da igreja filmando essas coisas, e depois põe no Facebook, põe no YouTube, e ali você vai ver os comentários, é algo escandaloso que estão fazendo. Então a gente tem que ter toda essa prudência, né? Fazer as coisas no espírito. Cada povo tem, cada etnia tem o seu meio de adorar a Deus, mas desde que seja em espírito e desde que seja em verdade. Amém, irmãos? Amém. Está aí, essa é a ministração desta manhã. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Para que possamos também colocar em prática em nossas vidas e poder ensinar outras pessoas que estão praticando essas coisas e precisam ser instruídas nesse sentido. E temos a obrigação de instruir, sim. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando agora a nossa transmissão pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos os irmãos do YouTube. Glória a Deus. Aí. Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Então, irmãos, agora à noite temos o culto presencial, vamos estar lá ministrando a ceia do Senhor também, o culto com a ceia, e os irmãos que não podem ir ao culto, tenho já o pão, o vinho que eu vou estar lá apresentando ao Senhor, e você simultaneamente também apresenta, e vamos participar do pão e do cálice, do pão e do vinho, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, tá? Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos, os visitantes, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Amém, glória a Deus.